agora todo mundo está em alma, nós possamos aproveitar essa noite, nosso amigo, o professor Wagner, que está vindo pela primeira vez à nossa casa, seja bem-vindo. Que você possa ser inspirado, intuído, assistido, orientado, para que possa veicular exatamente aquilo que nós, encarnados e desencarnados atualmente, desejamos. Seja bem-vindo. Tá bom. Obrigado. Eu desejo uma boa noite a todos e a todas. Que a presença dos bons espíritos e a luz do Cristo permaneçam conosco hoje e sempre. É um prazer conhecer a casa pela primeira vez. Não conhecia, tinha noção desse público tão bonito. E espero que seja realmente a primeira de outras oportunidades. E o tema que trouxemos essa noite para a nossa meditação é a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade. Seria a doutrina espírita apenas mais uma religião entre tantas alternativas e opções que temos? Ou seria a doutrina espírita apenas uma bonita e linda filosofia que de alguma forma estaria colaborando conosco? Será que a doutrina espírita, na verdade, em seu estudo aprofundado, ela nos apresenta respostas concretas para os grandes anseios que apresentamos hoje, numa época tão corrida, tão dinâmica e que exige de cada um de nós imensos desafios que precisamos encarar no dia a dia em nossa presente reencarnação? Quando pensamos no ensinamento espírita, em sua bela doutrina, no seu conjunto de ensinamentos, nós automaticamente voltamos a nossa mente para o que irmãos, amigos, pessoas de demais conhecimentos religiosos e irmãos pensam a respeito da doutrina espírita. Quando com frequência dizemos para alguém que vamos a uma casa espírita buscar consolo, buscar ajuda, buscar um contato maior com a espiritualidade, algumas pessoas, exatamente por desconhecer o que significa a doutrina espírita, por não ter experimentado essa bela e dinâmica luz que nos alcança, acabam, sem querer, tomando uma posição defensiva de um certo preconceito. Você vai na casa espírita? Nossa! Algumas outras pessoas ficam sem reação ao simples comentário: eu vou hoje à casa espírita. E quando conhecem a casa espírita, como aconteceu comigo, e com gratidão com você, nós passamos a perceber que, entre tantas ideias que diziam equivocadas, a doutrina espírita, entre tantas boas filosofias que também existem, tem um leque de possibilidades espirituais que modificam completamente a vida de toda pessoa que por ela se entrega e é alcançada. Se por um lado muitas pessoas não compreendem a visão, o alcance da filosofia, da ciência espírita, o que ela de fato vem a contribuir na construção e na reconstrução do nosso ser, nós também podemos nos perguntar, diante do leque de tantas novas possibilidades religiosas no século XXI, seria a doutrina espírita a única maneira de aproximar-se à divindade? Seria a doutrina espírita a única possibilidade de aproximar-se do Cristo? Diante de tantas possibilidades,
teria a doutrina espírita o direito de unicamente levantar a bandeira da salvação e pregar que o único caminho possível da felicidade está e estaria em nosso meio? Como compreende então a doutrina espírita e as entidades de luz as demais formas e expressões religiosas? E para compreendermos um pouquinho essa questão, que é também igualmente muito importante, nós vamos à questão 842 do Livro dos Espíritos, quando sabiamente Kardec pergunta às entidades de luz. Olha só que interessante. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a única expressão da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Em minhas palavras, qual seria a religião, a doutrina, a boa e bela filosofia que estaria cumprindo o seu papel de nos reaproximar de Deus, de extrairmos da espiritualidade um novo caminho e uma nova possibilidade de vida? Teria uma única e exclusiva ideia filosófica e religiosa que viesse e que cumpra esse papel? Os espíritos de luz também, de igual forma, muito sabiamente, respondem da seguinte maneira à pergunta de Kardec: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Nós entendemos então que, embora sejamos alcançados por essa bela doutrina que nos possibilita uma nova compreensão da nossa vida e do mundo, a doutrina espírita jamais poderia levantar uma bandeira proclamando ser a única possibilidade de aproximar-se do Cristo e da divindade. Então, Ander, qual é a doutrina e a religião que estaria cumprindo esse papel? É aquela que estará colaborando para que a humanidade torne-se menos hipócrita, seja confrontada a melhorar-se, a espelhar-se e a buscar evoluir continuamente. Em que base? Na base da lei do amor, na lei do perdão, na lei da aceitação plena. É aquela que olha para mim e para você aqui essa noite como iguais, como filhos e filhas de Deus, independentemente de nossa classe e condição econômica, de nosso gênero sexual. A doutrina que abençoa e que transforma é aquela que acolhe e inclui todas as pessoas no laço de fraternidade, diante de uma única divindade, possibilitando uma contínua evolução. Esse ensinamento, essa religião, essa doutrina, podemos dizer então que é boa, que é agradável e que contribui também para o progresso do homem e da mulher. Porém, se existem boas ideias e filosofias que possibilitam uma nova caminhada e uma nova experiência espiritual, nós podemos dizer e compreender que o Espiritismo possui um grande diferencial que chama a minha atenção e acredito que também a sua atenção essa noite. É o fato do Espiritismo ser transcendente
e progressista. Mas o que eu gostaria de dizer do Espiritismo como uma doutrina e uma filosofia transcendente e progressista? Ela é transcendente a partir do momento que possibilita a mim e a você ultrapassarmos sempre os muros das limitações. Sejam limitações dogmáticas, ideológicas, conceitos que recebemos em nossa formação familiar, não importa. O Espiritismo possibilita a toda pessoa que se entrega ao seu conhecimento uma contínua modificação, ultrapassando a cada dia as limitações dos grandes achismos da humanidade e fazendo com que eu e você venhamos a descobrir em nossa caminhada as nossas verdades, os nossos pontos de referência, o que precisamos de fato evoluir, melhorar, ampliar, modificar e o melhor, descobrir sempre novas possibilidades na espiritualidade. Transcender é ir além. E eu não estaria equivocado ao afirmar que eu e você, essa noite fria, de correria, ao decidirmos deixar os nossos compromissos e virmos à casa de oração, nós estamos dando mais um passo nessa busca de transcender no conhecimento e nas novas experiências que poderão nos alcançar aqui essa noite. E além de transcendente, o Espiritismo ele é progressista, exatamente porque a lei do progresso é uma das leis divinas que regem todo o universo, que rege a nossa vida, tudo progride. E por ser transcendente e progressista, o Espiritismo contribui de uma maneira muito intensa no amadurecimento da humanidade. Principalmente porque a doutrina espírita ela está firmada sobre 3 pilares importantíssimos, cuja compreensão faz toda a diferença na compreensão maior do que de fato significa o Espiritismo e o peso e as possibilidades que para mim ele representa. A doutrina ela está firmada em 3 pilares. O primeiro é da filosofia, o segundo é da ciência e o terceiro da religião. Filosofia, quando nos leva continuamente a pensarmos e repensarmos o nosso papel, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual é o sentido da nossa vida e as suas implicações morais, dos nossos relacionamentos, das nossas interações, sejam em quais grupos sociais forem. Ciência, porque, graciosamente, a doutrina espírita ela não nasceu da ideia de um homem que teve um insight bonito e decidiu escrever e registrar para a posteridade a sua ideia, transformada então em religião. Não, esse não é o nível da doutrina espírita. Ciência, porque a doutrina espírita é completamente comprovável no grande laboratório da vida que é o planeta Terra. Ciência, porque ela comprova de uma forma constante, concreta, a interação de nós aqui encarnados com a espiritualidade com os nossos irmãos desencarnados. Ela abre a possibilidade contínua de uma comunicação. E para que isso fosse provado além da teoria, foi necessário pesquisar e experimentar para comprovar. Então, longe de ser uma teoria puramente religiosa, é totalmente possível vivenciar e experimentar a contínua relação entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Muitos de nós não vemos com os olhos físicos, talvez aqui agora,
Mas além de nós que estamos aqui ocupando esse espaço físico, várias e várias entidades de luz e irmãos que precisam estar aqui hoje estão aqui para receber a assistência espiritual. E dependendo do teu nível de mediunidade, você percebe isso de uma forma muito ou mais ou menos intensa, porém percebe. Dos vários tipos de mediunidade que a espiritualidade dotou as suas casas para que fossem fonte de luz abençoadora para encarnados e também desencarnados. E você sabe por que isso é possível? Porque compreendeu-se e experimentou e comprovou que a doutrina espírita ela é também uma ciência. E ela é também uma religião. Mas o que você quer dizer com religião? Não religião no sentido dogmático, não. Não religião no sentido de estar preso apenas à nossa literatura básica, também não. Religião no sentido de praticar o que entendemos lá em cima como filosofia, de nos entregarmos, nos compreendermos, assumirmos o nosso papel nessa presente reencarnação e nos conectarmos com a divindade, cada um de nós, a sua forma e a sua maneira. Por isso que no Espiritismo não existe liturgia determinada. E jamais quem sou eu para criticar aquele irmão que sente uma conexão com a divindade através das suas antigas práticas religiosas. Seja abençoado. Isso é o que menos importa. O que importa é nos entregarmos, compreendermos a nossa vida moral, a nossa vida de interação, o nosso desejo de melhora, o reformar-se continuamente. E então estarmos numa contínua adoração a Deus, ao Cristo, à divindade, não importa a forma como você gosta de pronunciar, mas você sente essa paz interior de uma forma muito intensa e percebe que alguma coisa está mudando dentro de você, dos seus sentimentos, assim como tem mudado com os meus sentimentos. E se entendemos então que o Espiritismo ele transcende, ele vai além das limitações impostas pelas religiões tradicionais e pela sociedade, e que também ele é progressista, nós vamos parar para pensar, mas por que o Espiritismo é progressista? E o que é para mim e para você o progresso? Se perguntarmos aqui nesse momento qual a definição que alguns dos irmãos teriam sobre a palavra progresso, talvez alguns diriam, olha, eu tenho uma, a bandeira do Brasil que está escrita bem grande, ordem e progresso. Mas não é essa, não é essa ordem e não é esse progresso. Se nós buscarmos no dicionário a definição da palavra progresso, nós vamos encontrar movimento para frente ou modificação para melhor, pior, desenvolvimento, ação intensa, evolução e crescimento. Ou seja, a ideia de progresso que os ensinamentos que nos alcançaram nos apresenta é uma ideia de sairmos do ponto de inércia e progredirmos, melhorarmos. É ação intensa e contínua a cada dia através das nossas vivências. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 4, tem um texto muito interessante que eu também trouxe para compartilhar com vocês aqui. Ouça só. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas
é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Nós acabamos de ouvir um texto que diz que Deus deseja por sua bondade que tudo prospere e se engrandeça, que nada se perde, absolutamente nada, que tudo morre para renascer. Qual é a diferença que essa compreensão traz para mim e para você essa noite? Enquanto muitas pessoas nesse momento estão angustiadas na sociedade, vivenciando os mais diversos conflitos e problemas, pessoas em outros países que vivem desgraças da natureza e desencarnes coletivos acontecem assim, de uma forma tão triste. Pessoas que se perguntam, olha, onde está Deus nesse contexto todo? Aonde está a espiritualidade? Onde está o amor? Só tem desgraça, só tem miséria e parece que o mundo está de cabeça para baixo. Nós, quando passamos a compreender a espiritualidade, quando passamos a entender o sentido da doutrina e passamos a ser por ela modificados, nós passamos a entender de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão intensa, que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Porque para Deus, nada, absolutamente nada, se perde. Longe de trazer aqui essa noite uma massagem na sua alma para acalmar a sua emoção. É apenas algo que eu tenho para mim, o Ander, como uma plena verdade. Deus está no controle do contexto da minha vida. Porque eu tenho uma história a cumprir. Eu tenho um planejamento reencarnatório a cumprir. Tenho dívidas também a saldar. Tenho. Mas eu tenho sido cercado pela presença e pelo grande amor de Deus. Sabe o que isso significa? Que eu posso acalmar as minhas emoções, a minha alma, porque eu sei que nada se perde e tudo se transforma em conhecimento e amadurecimento na minha caminhada evolutiva. E se hoje nós estamos aqui nessa casa, ouvindo a palestra, depois recebendo os passes, a água magnetizada, esse momento introdutório tão bonito que nos relaxa, carregado de espiritualidade, muitos de nós não conhecem ou não compreendem que todo o contexto precisou acontecer para que esses ensinamentos chegassem até aqui, para que recebêssemos as instruções iniciais das obras básicas e tantas outras fontes de inspiração da espiritualidade e que hoje estão disponíveis para cada um de nós. Revoluções sociais, políticas e econômicas no século XIX, grandes eventos culturais, guerras, quando tudo parecia apenas uma guerra, quando tudo parecia apenas um caos, lá estava a espiritualidade preparando o terreno para a chegada do espiritismo. O próprio avanço da ciência, o avanço das artes, das comunicações, a reencarnação de grandes espíritos iluminados que vieram contribuir na economia, na ciência, na política, na educação, para que todo esse contexto e esse terreno estivesse sendo preparado para a chegada do Consolador prometido, que é o Espiritismo. No livro A Caminho da Luz, que é um livro maravilhoso, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 23 tem um texto também muito bonito, que diz assim:
o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Era chegado o momento, era chegada a hora de oferecer socorro a todos que precisassem e conhecimento contínuo para aqueles que quisessem evoluir, caminhar e esclarecer-se continuamente através da nova doutrina cristã. Tudo bem, você falou algumas coisas históricas, interessantes. Você falou que o Espiritismo é transcendente e progressista porque nos impulsiona ao progresso e a melhorarmos sempre. Mas existe de fato mais alguma contribuição prática do nosso dia a dia? Percebemos algo a mais no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, compreendendo que a doutrina pode nos ajudar a também ajudarmos outras pessoas? E a resposta é sim. Se fôssemos aqui dividir cada um de vocês em grupos e dissermos assim, olha, anote numa grande cartolina o que você entende como contribuição do Espiritismo para que a humanidade progrida. Nós faríamos diversas folhas e provavelmente estaríamos lá do outro lado do Laje, lá na Souza Cardoso. E nós vamos aqui pensar um pouquinho sobre algumas delas. A doutrina contribui para o progresso da humanidade porque ela aniquila o poder do materialismo. E aqui eu me pergunto, qual é a minha essência? Numa sociedade turbulenta, onde a correria diária é uma realidade, onde nós corremos e trabalhamos em 1, 2, 3 empregos, vários compromissos a cumprir, contas vencendo, problemas de saúde, nós precisamos parar, frear, acalmar os nossos sentimentos e nos perguntar, espera aí um pouquinho, qual é a minha essência? E nós retornamos ao ponto de origem porque nós acabamos compreendendo que a nossa essência não é a matéria, a nossa essência é espiritual. Nós estamos aqui ocupando momentaneamente um corpo físico e vamos extrair daqui, de acordo com a nossa possibilidade de caminhada, cada um no seu nível de evolução, as experiências necessárias para quando retornarmos à pátria, levarmos essa bagagem que vai nos auxiliar a novas experiências, a novas maturidades e a novas evoluções. O Cristo já dizia que o reino não era aqui desse mundo. De uma outra compreensão completamente além, transcendente, que ultrapassava o físico, o puramente humano, o tocável, aqui e agora. O Espiritismo contribui na nossa construção ou reconstrução, porque ele derruba o poder entorpecedor dos dogmas religiosos. E eu digo entorpecedor de propósito. Por quê? Porque o dogma pode funcionar exatamente dessa forma, quando nós não nos abrimos a outras possibilidades da espiritualidade. E o que é um dogma? É uma única verdade absoluta, concreta, inquestionável. Tem que ser aceita simplesmente porque tem que ser aceita, sem se perguntar o porquê, qual a razão, qual o motivo de crer, porque eu tenho que crer. O dogma, ele nos engessa. O dogma, ele parte de uma fé emotiva e não uma fé raciocinada como propõe o Espiritismo.
E sabe o que eu particularmente penso, para mim? Embora eu tenha o apreço e respeito por nossas obras básicas, eu não posso me fechar apenas nelas, porque senão eu estarei criando um dogma espírita, e o espiritismo é transcendente. Ele me diz, olha, você pode ir além, a outras descobertas, vá buscar. E nós começamos então a experimentar e vivenciar tantas possibilidades da espiritualidade, mesmo que tenhamos os nossos pés, graças e gratidão por isso, aqui na doutrina base, na doutrina inicial, mas nos abrindo as possibilidades da evolução da espiritualidade com o próprio planeta nesse momento de nível evolutivo que vivemos. O Espiritismo, ele contribui conosco porque ele esclarece o verdadeiro sentido do Evangelho. E olha, eu vou te falar uma coisa de exemplo para mim. No Espiritismo, a porta do Evangelho, ela é muito mais estreita. Não existe cafuné espiritual, existe ajuda, sim, com certeza. Existem pessoas para apoiar? Também. Existem pessoas para te conduzir? Também. Mas meu irmão e minha irmã, teremos que trilhar o caminho, encarar o problema de frente, nos munirmos das forças espirituais, contarmos com a luz das entidades que estão aqui para nos auxiliar e caminharmos, encararmos, olharmos para frente e não desistirmos até conquistarmos o alvo, que é a nossa evolução. Não existe mágica no Espiritismo, não. O que existe é conhecimento da ciência espírita, que as casas como aqui aplicam para nos ajudar e nos auxiliar com as bênçãos e luzes das entidades benéficas. O Espiritismo, ele colabora no progresso da ciência, das revelações da medicina e das outras áreas. E aqui nós podemos usar um grande exemplo, que é do nosso irmão Chico Xavier. Conhecimentos da ciência que há 50 anos atrás, em sua extraordinária mediunidade, os espíritos já traziam para ele, e que a ciência naquela época ria, debochava, hoje se comprova. Algo que já anos e anos e décadas atrás já havia sido revelado pelas entidades de luz, como o exemplo aqui, esse grande irmão Chico Xavier. O Espiritismo contribui com as pessoas porque ele esclarece e prova a existência do mundo dos espíritos em constante interação conosco. Muitos esperam o céu, o chamado céu, e nós respeitamos todas as concepções religiosas. Alguns outros se preocupam porque pensam no inferno. E eles choram e choram muito. E eles não sabem, não descobriram que a possibilidade da comunicação é real e é contínua, dependendo, é claro, das autorizações e das possibilidades da espiritualidade. O que essa verdade traz para mim é que eu não tenho medo da morte. Porque hoje eu compreendo que eu estou ocupando um corpo físico, como já ocupei em outras e outras existências, e que, quando eu retornar à pátria, se eu tiver esse mérito e as entidades de luz permitirem, eu poderei me comunicar tranquilamente com qualquer pessoa que queira e que possa me ouvir. Essa noite eu animo você que chora a tristeza de alguém que se foi. Saiba de uma coisa, continua vivo, tá? Só perdeu o corpo. Apenas isso. Ore, faça as suas preces contínuas, porque elas chegam lá como um incenso na presença dos nossos irmãos e das entidades de luz. Chore de lembranças, boas lembranças. Chore pelo prazer, não chore pela tristeza,
porque a separação ela é momentânea. E sabe por que você pode descansar no que eu estou falando? Porque o Espiritismo é uma ciência. Isso não é magia. Isso não é bruxaria. Isso é ciência comprovada em laboratório da vida. Então essa possibilidade ela é concreta para todas as pessoas que buscarem a compreensão verdadeira e não egoísta dos seus sentimentos. A doutrina espírita contribui para o progresso da humanidade, porque ela resgata o verdadeiro sentido da educação como ferramenta de transformação moral. Quando eu digo educação, não é educação no sentido acadêmico apenas, não. É importante, com certeza. Colabora na construção intelectual, sem dúvida. Mas eu falo na educação de si mesmo, como ser, como pessoa que, fazendo parte desse grande sistema, tem a linda e grata missão de interagir com todos os elementos que a espiritualidade colocou no mundo vegetal, do mundo animal e entre nós, irmãos. A educação no sentido de revisar os meus próprios preconceitos e limitações que impedem que eu tenha uma comunicação e uma comunhão plena com aquele que é diferente de mim, e que eu o abrace e o aceite e veja nele ou nela o meu irmão e a minha irmã de caminhada evolutiva. Educação quando eu penso no outro. Educação quando eu tomo as atitudes necessárias para que eu me modifique, e quando eu me modifico, luzes do bem saem de mim e influenciam outros e outros e outros, e às vezes eu não consigo nem perceber o que está acontecendo. É essa a educação que transforma, que contribui, que modifica a sociedade e que faz com que a verdadeira fraternidade, que todas as religiões por aí pregam, mas que não conseguem nem sempre olhar no olho daquele que é diferente, que expressa uma forma de adoração diferente, que vive um gênero sexual diferente, que tem uma cor diferente, que tem uma vida econômica diferente, de fato seja aceito na grande mesa da espiritualidade que rege a todos da mesma forma abençoada. Nesse momento, para encerrar, eu quero... Já passei do horário? Não. Ah, não, já está... 8h30. Ah, 8h30, então eu estou até adiantado, né? Então eu vou falar outra, vou adiantar para outra palestra, pode? Tem gente lá que fez assim com o nariz. Brincadeira. Olha só. Eu quero falar uma coisa para você, talvez eu não devesse dizer, mas eu me sinto tão à vontade que eu vou falar, porque eu me sinto como entre irmãos, tá? Nós somos irmãos. Eu fui alcançado por uma doutrina que fez toda a diferença na minha vida. E aqui não é o momento do testemunho, não é essa a intenção. Eu pastoreei a igreja evangélica há 14 anos. A minha família é toda 200% protestante. Então você imagina como é eu hoje ser espírita, assumido espírita, eu sou espírita. Não foi fácil. Não foi absolutamente fácil. Foi uma das fases mais difíceis entre revisar a teologia e abandonar, não o Cristo, mas ter que optar entre uma prática religiosa ou outra. E sabe o que aconteceu? Aqui eu tenho sido confrontado, no bom sentido. Confrontado a melhorar. Confrontado a compreender que algumas coisas que eu vivo hoje eu já trago lá de trás e que eu preciso acertar. Confrontado a entender que nem sempre, quando tudo está do jeito que eu quero, quando o que eu programei não aconteceu, quando aquela angústia momentânea de um dia de pressão tenta me dominar,
eu paro e automaticamente me vem à mente: Deus está no controle, mas não da maneira como eu tinha aprendido. Deus está no controle porque Deus é soberano, justo e bom, e todas as experiências somarão com o meu amadurecimento. Com todo respeito, nessa noite, eu sei que muitos de nós aqui viemos pelos mais diversos motivos, e você tomou a atitude certa. Talvez você tenha vindo aqui essa noite por um sofrimento muito grande. Talvez a pessoa que está aí do seu lado, assim como eu, não tenha ideia do quanto você chorou ou você tenha chorado. E eu não estou falando isso aqui para massagem emocional, não. Eu estou falando que é assim mesmo, você fez certíssimo. A espiritualidade te trouxe, você tem o livre-arbítrio, você decidiu, você veio, e aqui uma grande mudança pode começar na sua alma, atingindo o teu espírito. Sabe o que é? Não é apenas a solução dos nossos problemas momentâneos, mas é crescer como pessoa integrante desse planeta, que faz toda a diferença. Eu resolvo um problema hoje, amanhã eu tenho outro, e depois de amanhã eu tenho outro, e depois de amanhã eu tenho outro, e é assim mesmo. Porque é nesses problemas que nós vamos vivenciando as possibilidades da mediunidade, através dos médiuns de cura, dos médiuns dos mais diversas possibilidades, que alguns nomes me fugiram agora. Mas o melhor de tudo é que eu vou melhorando conforme eu recebo essa energia, conforme eu recebo essas imposições do passe, conforme eu vou sendo agraciado com a água magnetizada, alguma coisa interior acontece, eu vou modificando também como pessoa. E daqui a pouquinho eu quero vir aqui, não apenas para receber o passe, mas porque eu estou amando o lugar, eu estou me sentindo, uma pessoa mega ultra light. Nós também. Percebi. Então eu estou falando tudo isso para te animar a você a descobrir e a redescobrir a doutrina. Busque, tem tanto material aí, mas não se feche só a ela, não. Busque também outras possibilidades muito boas. Paulo... A doutrina ainda não está fechada, ela está sempre em construção. Muito obrigado por falar isso. E aí eu só me lembrou uma coisa muito importante. Lá no final do livro Obras Póstumas, Kardec fala assim para a sociedade espírita, nas minhas palavras: olha, no caso é o seguinte, vocês devem se reunir de época em época, reanalisar a doutrina todinha à luz da ciência, se precisar acrescentar, modificar alguma coisa, façam. E eu vou trazer aqui num outro contexto, não a ciência naquele contexto lá, mas ao conhecimento no geral. As entidades de luz permitiram, os mentores espirituais da casa confirmaram, beleza, não importa o que digam por aí, nós vamos fazer experimentar e adotar, porque é abençoado pela espiritualidade. Simples assim. E quando eu não me engesso, quando eu não me fecho, eu passo a amar mais os irmãos de todas as confissões religiosas. Gente, que modificação isso fez na minha vida. Porque antes disso tudo, se alguém questionasse a minha posição teológica, eu orava por essa pessoa. Orava. E agora não. Não estou nem aí preocupado com o que pensam de mim. Eu falo, eu sou espírita, sim, não estou engessado, mas eu frequento a casa espírita, eu estou na casa espírita, tenho o maior prazer. Mas eu estou aberto a todas as novas possibilidades. E quando eu perco amigos, e já perdi vários mesmo, tá? O meu espírito está numa paz tão grande, sabe por quê? Eu compreendi que brigar por ideias religiosas é besteira. Brigar por dogmas nunca mais. Livramento. Exatamente, livramento. É a palavra certa. Sabe por quê? Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, chegarão ao pleno conhecimento, pleno, máximo, onde eu, o Ander, estou na caminhada e na busca. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, não importa. O que importa é amar, estender a mão, ainda que muitos não me vejam mais como um cristão, que não me vejam mais como um irmão. Eu, me desculpe a expressão, não estou nem aí e nem cá e nem lá. O que eu quero é a paz, as energias do bem,
e ajudar aqueles que querem estar comigo e fazer as minhas preces e orações por aqueles que ainda não me compreendem. Que as entidades de luz, que os bons espíritos abençoem a sua casa, que as entidades de luz abençoem o seu espírito, que as respostas que você busca venham de forma muito clara na luz da divindade no seu coração, porque você saberá quando essa luz chegar que é a espiritualidade falando com você. Obrigado pela atenção. Boa noite para todos. Aqui nós agradecemos assim na linguagem. Obrigado.